Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, eu peço a vocês para me acompanhar até o final. A reestruturação do Vasco da Gama no departamento de futebol começa a ser feita aí aos trancos e barrancos. A gente vai falar muito aí sobre a chegada do Zé Ricardo. Hoje o Carlos Brasil finalmente foi apresentado. A gente vai falar muito aí sobre esse desligamento de Juninho Pernambucano lá do Lyon, que causou um frisson hoje no torcedor vascaíno. E vamos abordar aqui o que a bilionária, a Carol Paiver, falou hoje, ou melhor, ontem, né? E é o seguinte, cadê a ajuda? Ainda deu um puxão de orelha nos vascaínos aí, infelizmente. Mas é o seguinte, vamos abordar aqui também mais novidades sobre a reunião que pode salvar o Vasco da Gama em 2022, cada dia ficando mais evidente que o Levenciano estará lá no Conselho de Beneméritos para poder apresentar o projeto Somamos e aquelas cartas que vão salvar e injetar dinheiro no Vasco da Gama de forma imediata. Então vamos lá, rapaziada, eu vou passar todos os detalhes para vocês. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, perfeito? Deixe o seu like ou o seu dislike para poder avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Bom, meus amigos, primeiramente, enquanto o Zé Ricardo não chega, o Zé Ricardo só chega aqui no Brasil no dia 15, o Vasco da Gama negocia aí com os preparadores físicos e com o pessoal aí da comissão técnica. O Zé Ricardo, conforme a gente anunciou hoje cedo, ele quer trabalhar aí com Fábio Eiras, que é o coordenador do núcleo de saúde e de performance do Botafogo, e o Sandro Gomes aí, que é analista de desempenho do Flamengo. O Vasco não deverá ter muitas dificuldades para contar com esses profissionais e o acerto deve acontecer. Bom, hoje finalmente o Vasco anunciou aí o Carlos Brasil, perfeito? É o seguinte, rapaziada, o Carlos Brasil vem para uma função que eu não sei se é dele, gerente geral do departamento de futebol do Vasco da Gama. E o Carlos Brasil falou que o pedido do Vasco da Gama é uma verdadeira convocação, perfeito? Mas é o seguinte, a gente torce aí para que dê certo o Carlos Brasil no Vasco da Gama, embora ele não tenha experiências aí com a equipe profissional. Ele será responsável por fazer aquele trabalho de transição aí com a base. Então sorte aí para o Carlos Brasil, não é meu favorito, mas é o seguinte, já que o Vasco optou por ele, a gente tem que torcer para que dê certo. É o seguinte, hoje muito se falou aí sobre o Juninho. O Juninho deixando lá o Lyon da França, né? Livre aí no mercado. E quem sabe aí o Juninho não possa retornar ao Vasco da Gama, pelo menos para ser um consultor aí. O Juninho tem muita experiência aí no mercado, experiência internacional. Se o Lyon hoje está no mapa, é graças aí ao Juninho, que simplesmente trabalhou e tem respeito não só aqui no Brasil, mas em toda a Europa. Então fica aí essa situação de repente o Juninho
pintar aí no Vasco da Gama seria um anúncio aí monumental. Bom, com relação à situação aí do coordenador técnico, o Vasco negocia aí com o Fernando Praz. O Fernando Praz aí chegando do Vasco da Gama para preencher esta lacuna. Bom, rapaziada, hoje a gente tomou conhecimento aí que a Carol, isso mesmo, a bilionária, criticou o comportamento de vascaínos em redes sociais, né? Eu vou abrir aspas aqui para a matéria. A milionária reclamou que alguns torcedores estão entrando em suas lives e ficam insistindo para falar ao tempo inteiro de Vasco. Aí abre aspas aqui para dona Carol, né? Eu já separei na minha agenda 1 hora por dia, no mínimo, para me dedicar às questões do Vasco. Mas vale lembrar que sou presidente de uma empresa de capital aberta na Bolsa, sócia fundadora da empresa Êxito, sou investidora do Shark Tank, então eu tenho várias responsabilidades, tenho parceiros, faço lives. Então, quando eu entrar numa live e vocês ficam escrevendo Vasco, 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 me cobrando para falar de Vasco, a minha rede social não é para poder falar do Vasco, né? Então eu pergunto, vocês que divulgaram, né? Porque agora que ela ganhou 100 mil inscritos, né? 100 mil seguidores lá no Instagram, que tá vendendo curso para vascaína, agora não precisa de mais nada, né? Então eu acho que esses caras aí, né, os representantes maiores da torcida do Vasco, tinham que explicar esse puxãozinho de orelha aí, certo? É muito oportunismo, e foi o que eu falei aqui. Isso aí não é pro Vasco, sinceramente. O torcedor do Vasco não merece ser retribuído dessa forma, não, certo? Não merece mesmo. Ganhou 100 mil seguidores e, porra, agora o torcedor do Vasco não serve mais. Ela própria estava puxando essa vibe de Vasco, Vasco, Vasco lá nos stories dela. Mas é o seguinte, vamos falar de quem pode ajudar o Vasco da Gama sem maquiagem, sem sacanagem, que é Luiz Roberto Levenciano, sem fazer politicagem. Hoje eu tomei conhecimento aí que cerca de 90 beneméritos já estariam dispostos aí a abrir as portas do Clube de Regatas Vasco da Gama pro Levenciano apresentar aí o projeto Somamo, sobretudo aí a situação das cartas de intenções, que é isso que vai salvar o Vasco da Gama. Dinheiro, grana, larchan, capital estrangeiro para poder colocar as coisas do Vasco da Gama em dia. E uma dessas cartas aí, cerca de 250 milhões de dólares, a gente teve a oportunidade de ver lá no Levenciano, e é o seguinte, isso deverá ser implementado nos próximos dias no Vasco da Gama. Cada dia mais a gente está ganhando força aí nos bastidores, dentro do Conselho de Beneméritos, e uma alternativa através da carta aí que o Sérgio Frias simplesmente protocolou na secretaria do clube, surge aí e está ganhando muito mais força do que tornar o clube uma SA. Então, galera, é o seguinte, está nas mãos aí do Conselho de Beneméritos do Vasco essa injeção de capital. Eu espero que os outros beneméritos aí e os conselheiros lá do Conselho Deliberativo tenham aí bom senso e adotem essa medida aí, que em primeira mão. Sexta-feira Sérgio Frias estará aqui conosco para a gente poder perguntar tudo para ele, tá bom? Obrigado aí pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. O Vasco tem solução e é viável. Valeu, pessoal!